1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã e estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e coma. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tomou. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e coma, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Somente até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, reunidos entre irmãos, para celebrarmos, glorificarmos o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame a Sua graça sobre nós, ó Pai. Que o Senhor, mediante a Tua palavra, que será ministrada aqui agora, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa aquecer o nosso coração, possa iluminar a nossa mente, possa converter os nossos caminhos, para que a cada dia nós possamos nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. Este é o nosso desejo, esta é a nossa busca, e estamos ansiosos para ouvir a Tua voz e sermos impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu amado. Eu não quero ficar aqui chovendo no molhado, mas não é novidade para ninguém que a depressão é um mal do século. Isso não é novidade para nenhum de nós. Com o advento da internet, com o avanço da tecnologia, essa doença da alma, ela tem aumentado muito, não só no Brasil, mas no mundo. E o mais triste é que toda depressão, na verdade todo suicídio, ele é precedido de uma depressão. Ninguém suicida porque está feliz. A pessoa suicida porque não encontrou um certo propósito, ou então porque passou por uma adversidade muito pesada na vida, por uma agonia muito agônica na vida, e então a pessoa se encontra encurralada pelas suas próprias emoções e acabam tirando a sua própria vida. Então todo suicídio, ele precede uma depressão. E os especialistas também dizem que o mais triste do suicídio é que todo suicídio, ele pode ser evitado. Todo suicídio pode ser evitado. E pensando sobre, por que eu estou falando isso, né? Porque a história de Elias reflete aqui para nós um momento que ele passou por uma depressão em sua vida.
por uma angústia agônica, por uma angústia aguda na sua consciência. Ele passou por um momento aqui difícil, mas eu quero refletir com vocês o contexto aqui, na qual ele entra nesta encurralada da sua própria alma, nesta caverna da sua própria consciência, porque toda depressão, toda angústia, que muitas vezes é enraizada no medo da circunstância, no medo do amanhã. Quando nós enraizamos esse medo ele passa a se materializar na nossa vida. E a caverna de Elias era como se fosse um medo materializado na vida dele. Quando nós alimentamos esses sentimentos na nossa alma, na nossa consciência, esses sentimentos nos levam para lugares que nós não deveríamos estar e que nós não deveríamos ir. E o sentimento que Elias alimentou na sua consciência, na sua alma, levou ele para dentro de uma caverna. Então, o sentimento de medo que ele teve foi materializado mediante a caverna que ele estava. Porque os nossos sentimentos têm poder de nos guiar, de mudar a nossa rota, de mudar o nosso rumo. Jesus nunca desprezou, a palavra de Deus nunca desprezou a sede da nossa alma, a sede da nossa consciência, dos nossos sentimentos, do nosso coração. A Bíblia nunca desprezou isso. Mas eu quero lembrar para vocês que isto aconteceu com Elias, mas era algo que poderia ter sido evitado. A depressão, ela pode ser evitada. A depressão não é uma coisa arbitrária, não é algo que inevitável. A depressão, ela pode ser evitada. E quando nós analisamos a história de Elias, um pouco antes aí no capítulo 18, você vai observar que Elias, ele tinha acabado de ter uma grande conquista na sua vida. Ele teve um grande triunfo, porque no capítulo 18 é o capítulo que ele desafia os 450 profetas de Baal, porque Israel havia distanciado de Deus, Israel estava adorando Baal, porque Jezabel trouxe esses ídolos para Israel. E no capítulo 18 a gente vê o triunfo do profeta Elias mediante a esses profetas de Baal, porque o profeta Elias, ele faz uma aposta com esses profetas de Baal. Ele fala para esses profetas: olha, prepara ali o altar, os seus altares, e vamos fazer uma aposta aqui. Se o Deus de vocês for o Deus verdadeiro, vai cair fogo do céu e vai queimar a lenha. Mas se o meu Deus for verdadeiro, vai cair fogo do céu e vai queimar a lenha da mesma forma. E eles então, cada um preparou o seu altar ali diante de todo o povo. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles ficaram até meio-dia clamando o Deus deles para que descesse fogo do céu, para que aquela lenha pegasse fogo. E quando chegou o meio-dia, o próprio Elias começou a zombar deles e falar para eles: olha, ore mais forte, talvez ele não está escutando, talvez ele está trabalhando, talvez ele está dormindo, ore mais forte. Eles começaram a clamar mais forte e não teve sucesso. O Deus deles não responderam a ele. E então a Bíblia diz que o profeta Elias preparou ali um holocausto, cortou o novilho ali, e em volta do centro ali, em volta do holocausto, ele pediu ainda que enchesse de água. Então a água circulou o holocausto, e então o Elias vai lá, então clama a Deus, e Deus derrama fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha, e seca até a água que estava em volta da lenha. E quando Israel, todo o povo e os profetas de Baal veem isso, eles realmente veem que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias. E na mesmo instante, Elias aproveitou essa oportunidade para falar para o povo para matar os profetas de Baal.
Então eles desceram com os profetas de Baal, e todos os 450 profetas foram mortos na frente do rei Acabe. O rei Acabe não pôde fazer nada, porque o povo estava do lado de Elias. Então ele triunfou diante dos seus inimigos, diante dos profetas de Baal. Ele havia acabado de ter uma grande vitória, uma grande conquista. E isto é muito interessante a gente analisar, porque na nossa vida também é assim. Quando nós temos uma grande conquista, um grande triunfo, sempre vem uma perseguição, sempre imediatamente vem uma grande luta na nossa vida, vem uma grande acusação, uma grande circunstância que a gente precisa vencer. Toda conquista traz consigo desafios, traz consigo lutas, perseguições. E Elias acabara de vencer ali os profetas de Baal, teve um grande triunfo no meio de todo o povo já estava do lado de Elias, o povo já havia voltado a servir o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então o povo, naquele ato ali, o povo havia se convertido novamente ao Deus de Israel. Só que aí Acabe, e depois que isso acontece, Elias ainda fala com Acabe: olha, vai para a sua casa, prepara lá, se arruma lá, porque vai cair chuva. Havia 3 anos que não havia chovido, porque o próprio Elias havia cessado a chuva. Então ele diz, depois de 3 anos, ele disse: olha, se prepare que a chuva vai descer. Os animais já estavam quase morrendo, já estava uma sequidão em todo Israel, e ele falou para Acabe: vai chover. E ele manda o seu moço subir lá na montanha, e eles veem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E então Elias, e quando o moço avisa Elias, Elias fala: olha, vai cair uma grande tempestade. E então Acabe, que era o rei, ele chega diante de Jezabel, que era a rainha, e conta tudo o que havia acontecido. Fala para Jezabel que Elias havia feito este sinal e havia matado os 450 profetas do seu reino. E quando Jezabel soube dessa notícia, a Bíblia diz no versículo 2 que ela pega um mensageiro de sua confiança e manda avisar Elias na palavra dos deuses dela, que Elias não iria passar daquele dia. E aqui há uma grande observação que eu quero deixar para vocês, que se Jezabel quisesse realmente matar a Elias, ela jamais teria mandado o mensageiro, ela teria mandado o soldado. E outra coisa, se Jezabel quisesse realmente matar Elias, ela jamais teria avisado ele, porque sabia que se avisasse ele iria fugir. Porque é a mesma coisa de um bandido querer estar planejando invadir a sua casa, roubar a sua televisão, e ele te avisar: olha, amanhã eu vou passar lá na sua casa e vou roubar a sua televisão. Era a mesma coisa que Jezabel estava fazendo. Ou seja, está explícito aqui que a estratégia de Jezabel não era simplesmente matar Elias, mas era colocar medo no coração dele. E olha que interessante, Elias acabara de vencer os 450 profetas de Baal, mas ele não foi capaz de vencer uma palavra da rainha. Ele não se intimidou diante de 450 pessoas, mas se intimidou diante de uma palavra. Uma palavra foi o suficiente de paralisar ele, de colocar medo na sua consciência, de colocar medo no seu coração. E ele começou a alimentar esse sentimento de medo. E interessante que nós temos aí um psiquiatra, Augusto Cury, que ele é um psiquiatra o mais lido do mundo na atualidade. E ele diz que todo sentimento de medo que nós alimentamos na nossa consciência, que nós pensamos, nós temos no máximo 5 segundos para repudiar e eliminar ele. Se nós não eliminamos ele, se nós não repudiamos ele, este sentimento ele pode ser enraizado na nossa alma, ele pode paralisar a nossa vida.
Então, todo sentimento de culpa ou de medo que nós sofremos, nós temos 5 segundos para impugnar e expulsar da nossa mente. Porque se nós não expulsamos imediato, ele pode começar a se enraizar na nossa consciência. E Elias, quando ele ouve essa palavra, ele deixou que o medo fosse enraizado na sua consciência, no seu coração. Ele venceu 450 profetas, mas não venceu uma sequer palavra de uma ameaça. Ele perdeu por uma ameaça, por uma palavra que colocou medo no seu coração. Ou seja, Elias, ele deixou as suas emoções dominar a sua razão. Ele não pensou direito, porque ele acabara de vencer 450 profetas. O povo já estava do lado dele. Nem o rei Acabe, que presenciou isso, conseguiu matá-lo. E agora ele ouve uma ameaça, e uma ameaça que baseada nos deuses pagãos, dos deuses falsos, que ela jurou diante dos deuses dela, que o próprio Elias sabia que esses deuses não existem, que ele serve o Deus verdadeiro. E ele não raciocinou, ele deixou os seus sentimentos dominar a sua consciência, dominar a sua razão. E esta foi a primeira falha de Elias, porque ele não raciocinou direito. Ele não pensou, não, mas como que ela vai me matar? Eu só morro se Deus permitir. Eu só morro se Deus, mesmo que levante um exército contra mim, como levantou 450 profetas de Baal, mesmo que levante um exército contra mim, eu só morro se Deus permitir. Ele não pensou dessa forma. Ele deixou que o medo impregnasse na sua mente e no seu coração. Ele foi dominado pelas suas emoções. Aqui tem um grande risco que nós passamos, que nós sofremos, porque nós somos um corpo que possui um espírito, e a junção deste corpo e espírito se traduz em alma. Por isso que a Bíblia fala que nós somos alma viventes. Então o que é alma vivente? É o corpo junto do espírito. O corpo sem espírito é defunto, e o espírito sem corpo é fantasma. Então o corpo e o espírito, a junção desses dois se transforma em alma vivente. E essa alma vivente, ela tem sentimentos, ela tem coração. E muitas vezes nós deixamos nos levar pelas emoções e erramos nas atitudes que nós tomamos. Nos momentos que precisamos ser racionais, nós somos emocionais. E foi isso que aconteceu com Elias. Ao invés de ser racional, ele foi emocional. Ele foi emocionalmente enganado. E a Bíblia diz que ele, temendo de Jezabel, ele levantou-se e começou a caminhar. No versículo 3 aí diz que ele, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. A terceira falha de Elias: ele decidiu ficar sozinho. Nestes momentos a gente não pode ficar sozinho. Esses momentos de aflições que nós passamos na nossa alma, quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais vulneráveis, nós estamos mais passíveis de sermos enganados por nós mesmos e de afundarmos em depressão e angústia. Então, uma outra falha de Elias: ele decidiu ficar sozinho. Ele mandou o seu parceiro ficar lá, e ele continuou caminhando no deserto. Ele se tornou vulnerável, presa fácil para as circunstâncias. E o próprio Salomão, que foi o rei mais sábio que pisou neste mundo, ele disse: olha, é melhor andarmos de dois do que andarmos só.
Porque se um cai, o outro está ali, estende a mão para levantarmos. E agora Elias, ele fica sozinho no deserto. Ele caminha o dia inteiro no deserto, no sol escaldante. E quando ele chega em um lugar, então ele para em um lugar e ele vê ele se assenta debaixo de uma zimbra. Aí no versículo 5 a Bíblia diz que ele deixou-se e dormiu debaixo de uma zimbra, e eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e coma. Ou seja, o medo dele foi impulsionado pelo desgaste físico, porque nós somos espírito e nós somos corpo também, e isto se traduz em alma. E quando o nosso corpo está fragilizado, nosso corpo físico está fragilizado, isso também impacta a nossa alma. Ele deixou a fragilidade do seu corpo, o desgaste físico, impulsionar o seu desejo de medo, o seu sentimento de medo, o seu sentimento de desespero. Ele andou o dia inteiro no sol, sozinho, no sol, no deserto, na sequidão, e o seu desgaste físico impulsionou o seu desespero de medo. E ele se assenta, então o anjo acorda ele e fala para ele comer e beber. É muito importante, em muitos momentos na nossa vida, a gente saber parar e descansar, se assentar e descansar. É muito importante, porque nós vivemos em um mundo que prega tanto o capitalismo e a produtividade. Nós devemos produzir todo momento. Eu estava até pensando nesses dias, o único momento que eu tenho tempo de ouvir um podcast é no trânsito. Enquanto eu estou indo trabalhar, eu estou ouvindo podcast, porque eu não tenho tempo de parar só para ouvir uma entrevista ou um podcast, ou ouvir um livro, porque às vezes você consegue ouvir o livro hoje em dia, e neste mundo corrido que a gente vive, eu ouço às vezes uma entrevista, um podcast no trânsito. Eu coloco lá no celular, e o carro lá coloca o áudio, e eu, enquanto estou dirigindo, indo para o trabalho, eu estou ouvindo às vezes uma pregação, um podcast. Neste mundo que nós estamos hoje, que nós devemos a cada dia produzir, que não só produzir, nós devemos produzir até lazer, nós somos obrigados a produzir até lazer para nós mesmos. Nós devemos entender que é muito importante descansar, é muito importante paralisar. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele descansou no 7º dia. E Deus descansou não foi porque ele cansou, ele descansou simplesmente para nos ensinar a importância de nós pararmos e descansarmos. Porque o anjo acordou Elias e disse para ele levantar e comer, mas até então não disse para ele prosseguir. Ele dormiu de novo. O anjo percebeu que Elias precisava descansar, e depois que Elias dormiu de novo, o anjo acordou ele de novo, fez ele comer, e aí sim um anjo disse para ele ir, e aí ele conseguiu caminhar mais 40 dias. E quando no versículo 8 ali, a gente vê que Elias se levanta, e ele comeu e bebeu novamente, e ele começa a caminhar ali por 40 dias, e então ele chega em Horebe, o monte de Deus. Ali, quando ele chega ali, ele entra numa caverna. Ou seja, é isto que o medo faz conosco. O medo, primeiro, ele nos leva para o deserto. O medo nos faz ficar solitários, sozinhos. O medo, porque
ser humano, ele tem medo de compartilhar os seus medos. O ser humano, ele não gosta de compartilhar os seus fantasmas, aquilo que o atormenta. O ser humano, muitas vezes, diante do medo, ele se acovarda, ele não abre o seu coração, nem para o próximo, nem para Deus, porque ele sabe que o medo demonstra uma fragilidade da alma, e muitas vezes nós não gostamos de demonstrar fragilidade, nós gostamos de demonstrar confiança, nós gostamos de demonstrar que nós sabemos o que estamos fazendo, que nós estamos confiantes. O medo, muitas vezes, quando ele é omitido, ele nos faz isolarmos, irmos para um deserto e entrarmos numa caverna. É isso que o medo faz. Ao invés de orarmos diante de Deus, ao invés de desabafarmos com Deus sobre os nossos medos, sobre as nossas ansiedades, sobre as nossas angústias, o medo muitas vezes faz a gente sofrer sozinho. Ele mandou o seu amigo ficar ali, e ele andou mais 40 dias sozinho, e ele entrou então nessa caverna. Essa caverna aqui é a materialização do medo que ele sentiu. O medo o levou para dentro da caverna. O medo fez ele paralisar. O medo fez ele fugir do seu propósito, fugir daquilo que Deus tinha para ele. Primeiro, porque ele não orou. Quando ele sofreu a ameaça de Jezabel, ele não orou. Quando ele sofreu a ameaça de Jezabel, ele teve uma atitude sem consultar Deus. Ele teve uma atitude sem orar ou sem desabafar com quem ele tinha confiança. Porque talvez se ele tivesse desabafado, talvez se ele tivesse orado a Deus, ou se ele tivesse desabafado com seu amigo, com seu moço, ali que a Bíblia chama de moço, mas era o seu parceiro de caminhada, talvez essa pessoa teria o encorajado, talvez o teria iluminado a sua mente e dado coragem para ele tomar a decisão correta. Ele não pensou que se Jezabel realmente quisesse matá-lo, ela jamais teria avisado ele, ela jamais teria mandado um mensageiro, ela teria enviado um soldado. Ele não raciocinou da forma correta, e isto o levou para dentro de uma caverna. E quando Elias entra dentro da caverna, o interessante é a forma como Deus trata Elias. É a forma pedagógica de Deus tratar conosco. É muito interessante a forma como Deus trata conosco. Porque quando Elias está dentro da caverna, Deus não vira para Elias e fala assim: olha, saia da caverna. Deus não fala isso para Elias. Deus faz uma pergunta para Elias. Interessante que a filosofia é a arte de questionar, é a arte de perguntar. E a filosofia não nasce com o homem, a filosofia nasce com Deus. Porque antes do homem questionar a existência de Deus, Deus já questionava a condição do homem. Antes do homem questionar a existência de Deus, Deus já questionava a condição do homem. Quando lá no jardim, Deus já perguntava para Adão e Eva: por que vocês estão escondidos? Por que vocês comeram do fruto? Quem fez vocês comerem do fruto? Ou seja, Deus faz 3 perguntas para o homem, porque a filosofia nasce com Deus. A filosofia não nasce com o homem. E Deus eleva aqui a sua pedagogia, Deus eleva a sua forma de ensinar, de instruir, como um Deus pai e professor. Ele faz uma pergunta para Elias.
Ele não dá simplesmente uma ordem para Elias sair da caverna. Ele fala: por que você está dentro da caverna? Por que você está onde você está? Ou seja, Deus eleva a forma de nos ensinar. Ele nos ensina a partir do questionamento. Isso é maravilhoso. Porque Deus não quer respostas prontas. Deus ele quer que nós raciocinamos e preparamos, elaboramos as melhores respostas que pode nos tirar das condições que nós estamos. E quando Deus faz uma pergunta para nós, não é porque Ele não sabe a resposta. Se Ele é Deus, Ele sabe o que eu vou responder. Então, se Ele é Deus e sabe o que eu vou responder, por que Ele pergunta? Ele pergunta porque a resposta não é para Ele, a resposta é para mim mesmo. Já parou para pensar nisso? Se Deus sabe cada palavra que vai sair da minha boca, se Ele me conhece por dentro, se Ele conhece os corredores da minha alma, se Ele tem um raio-x da minha consciência, por que Ele me faz pergunta? Não é porque Ele não sabe a resposta, não é porque Ele precisa da minha resposta. Ele me faz pergunta porque quem precisa ouvir a minha resposta sou eu mesmo. E quando eu respondo a Deus, eu estou respondendo para mim mesmo. É o eu falando com meu outro eu. É uma parte de mim falando comigo mesmo. É o que muitas vezes é o que aconteceu com Davi, por exemplo, quando ele disse: por que está batido a minha alma? Por que se entristece dentro de mim? É ele conversando com ele mesmo. Então a pergunta, ela tem este poder. Quando Deus questiona a gente algo, quando Deus faz uma pergunta para nós, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque a resposta é para nós mesmos. Nós precisamos responder e refletir: por que eu estou onde eu estou? Foi a mesma pergunta que Deus fez para Adão quando ele comeu o fruto: por que você escondeu? Por que você está onde está? Quem te fez comer esse fruto? E agora Deus faz a mesma pergunta para Elias: por que você está dentro dessa caverna? Deus faz Elias refletir sobre as suas decisões. Deus fala para Elias: Elias, caverna não é lugar de filho, caverna não é lugar de profeta. É como se Deus estivesse fazendo Elias refletir: olha, caverna não é lugar de profeta, caverna não é lugar de filho, caverna não é habitação de profeta, caverna não é habitação de filho. Quando Deus pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? Deus está estimulando Elias a elaborar uma resposta inteligente, para que ele se levantasse e entendesse que o seu destino ali não era o fim, que ele precisava sair daquela caverna. Então Deus faz essa pergunta para Elias, e Elias então começa a dar uma justificativa para Deus. Olha, Elias fala para Deus, ou seja, antes de Elias responder para Deus, por que Elias respondeu? Porque Deus abriu a posição do debate, Deus abriu a possibilidade do debate. Deus é um Deus que abre a possibilidade do debate. Deus não quer apenas te dar mandamentos e ordens para você fazer, não. Deus muitas vezes ele quer te questionar e te dar a possibilidade do debate. Ele quer ouvir de você as suas ansiedades, as suas dúvidas, os seus anseios. Ele quer que você abra o seu coração para Ele. Ou seja, Deus abriu a possibilidade do debate para Elias. Então Elias começa a debater com Deus, e Elias fala: olha, eu entrei nessa caverna porque todos os profetas morreram de Israel e sobrou só eu, e eu fui ameaçado de morte pela rainha, então eu entrei aqui nessa caverna. E a Bíblia diz que Deus faz a mesma pergunta novamente para Elias, e Elias vai lá e dá a mesma resposta. E então, depois de trazer a discussão, abrir a possibilidade do debate, fazer Elias refletir sobre a sua resposta, Deus então dá uma palavra
objetiva para ele. Deus fala para ele: olha, levanta-te e sai desta caverna. E Deus dá uma palavra um pouco até dura para ele. Deus abre a mente dele, porque Deus fala para ele: olha, você não é o único que não se dobrou a Baal. Aí no versículo 18, Deus fala para ele assim: olha, também conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Ele estava se sentindo único, quando Deus tinha nos seus bastidores 7.000 homens para continuar a obra. Sabe, nós nunca devemos sermos enganados por nós mesmos, termos este orgulho de pensarmos que a obra de Deus vai parar porque nós estamos parando. Se eu me aposento hoje, Deus levanta outra amanhã. Se eu desisto hoje, Deus levanta outra amanhã. A obra de Deus nunca para. Eu achei interessante quando, não sei se todos conhecem aqui, existe um filósofo ateu muito conhecido aí, chamado Pondé, né? Eles fizeram uma pergunta para ele. Ele falou assim: olha, você acha que com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial e com as novas descobertas, você acha que a religião daqui 1000 anos ela vai acabar? Aí o Pondé, que ele é ateu, ele respondeu assim: olha, eu tenho plena certeza de que existe mais probabilidade da ciência acabar do que a religião. A religião nunca vai acabar. Ele falando. Então muitas vezes nós entramos no orgulho espiritual de acharmos que a obra segue porque nós estamos seguindo. Se nós pararmos hoje, Deus tem outros para continuar a obra. E foi isso que Deus falou para o Elias: olha, eu vou te dar a oportunidade de sair dessa caverna, mas eu quero te lembrar que você não é o único. Existe ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. E qual que foi um dos problemas de Elias também? Ele estava potencializando a ameaça que ele sofreu. Ele estava potencializando o medo que ele tinha no coração. Por quê? Porque ele fala aí no versículo ele fala no versículo 10, olha que interessante, ele fala assim: olha, ele respondendo para Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha que interessante, está no plural, procuram-me tirar a vida. Ele estava potencializando uma coisa que não existia. Era uma pessoa que queria matá-lo, não era Israel não, era só Jezabel que estava contra ele. O povo já estava do seu lado, todo o povo já estava seguindo Elias. O próprio povo havia matado 450 profetas de Baal, mas quando ele fala para Deus, ele fala: procuram-me matar-me, no plural, como se tivesse mais de uma pessoa querendo matá-lo. Mas a ameaça veio de apenas uma mulher, mas ele estava potencializando a circunstância que ele estava vivendo. Ele estava enxergando aquilo que não era real. E é isso que muitas vezes o medo faz conosco. O medo faz a gente potencializar aquilo que não existe, faz a gente fazer tempestade em um copo d'água. Ele estava potencializando aquilo que não existia, mas Deus deu uma palavra para ele objetiva, pediu para ele sair da caverna e falou para ele: olha, existem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, eu não devo alimentar muitas vezes na minha vida esse sentimento de medo ou de culpa que muitas vezes nós temos na nossa caminhada. Nós devemos lembrar de que Deus nunca irá nos desamparar, que Deus sempre estará conosco. Ao invés de Elias pensar sobre o Deus triunfante que ele seguia, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
O Deus que fez o fogo cair do céu e consumir o holocausto, ao invés de ele se enraizar e se ancorar nessas verdades, nesses sinais que ele havia presenciado, ele deixou que o medo dominasse o seu coração. Mas eu quero fazer com que você se apegue em quem Deus é, nas promessas que Ele tem para a sua vida. Não deixe o medo, não deixe as circunstâncias te paralisar, não deixe o medo enraizar no seu coração. Elimine qualquer pensamento de medo ou de angústia, qualquer pensamento que possa te fazer parar no meio do caminho, parar no meio da estrada, te levar para dentro de uma caverna. Elimine estes medos. Lembre que Deus te trouxe até aqui, e se Ele te trouxe até aqui, não foi para você morrer no deserto, ou para você ser assassinado de forma arbitrária, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tinha um plano na vida de Elias, e este plano não iria acabar por uma ameaça de uma mulher, sem que Deus permitisse, porque até o diabo, ele vai só até onde Deus permite na nossa vida. O diabo não pode tocar em um fio de cabelo na nossa vida, se Deus não permitir. Nós devemos ter essas convicções e essas certezas na nossa mente, no nosso coração, de que Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e que nada foge do seu propósito. Então Elias aprendeu essa lição e obedeceu a Deus, saiu da caverna e foi ungir outro rei para ser rei de Judá. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração.